honor to be with you all. É uma honra estar aqui com vocês. I love your pastor, Eu amo Jay. o seu pastor Jay. Like he said, we've been friends for about 10 years. Como ele disse, nós temos sido amigos por mais de 10 anos. Traveled probably 10 or 15 times with him in Brazil. Viajamos juntos pelo Brasil 10, 15 vezes. And so it's great to be with you all today. Então é maravilhoso estar com vocês hoje. When I was 15 years old, Quando eu tinha 15 my anos, church took a trip up to upstate New York to a camp. a minha igreja viajou em missões para uma igreja no norte de Nova York. And I went with my best friend. E eu fui com meu melhor amigo. And at the time, I was not a Christian. Naquele tempo eu não era cristão. And so we all loaded into a van. Então nós And we enchemos headed uma up to van New York, to the mountains. e fomos para New to go to York, this para as camp. montanhas, para esse acampamento. And on the way, our pastor thought it would be fun to stop in New York City. E no caminho, nosso pastor achou que seria uma boa ideia parar na cidade de Nova Could you York. imagine taking a van load of teenagers Você to New York consegue City? imaginar levar uma van cheia de adolescentes para New York City? Now, growing up, my dad had worked in New York some. Crescendo, meu pai trabalhou um pouquinho And lá so em I Nova thought I York. knew my way around the city, Então eu achei que eu conhecia um pouquinho de Nova York. having been there one time when Sim, I was já- 6 years old. Eu estive lá quando eu tinha 16 anos e foi isso, só isso. So I decided with my best friend that we were going to go on our own way. Então eu decidi, eu e meu amigo, que nós iríamos sozinhos explorar a And we cidade. left the group in the middle of New York E nós City abandonamos aquele grupo no meio de Nova York, without telling anybody where we were sem going. contar para ninguém onde nós estávamos indo. Could you imagine how much stress was in that pastor's Você heart? consegue imaginar o estresse que estava no coração daquele pastor quando nós saímos? After about 3 hours, they were walking down the street, we were walking down the street, and they found us. Depois de mais ou menos 3 horas, eles estavam subindo a rua, a gente estava descendo a rua 3 e a gente hours. se encontrou depois de 3 horas. That you imagine being a chaperone on a trip for church and you lose 2 Imagina teenagers. você ser o responsável por uma van cheia de adolescentes e você perde 2 deles. What would you have done to me? O que você faria comigo? I know what I would have done to me if I had been a Eu leader. sei o que eu faria comigo se eu fosse aquele responsável. But Kevin just put his arm around me Mas o Kevin simplesmente colocou o seu braço ao redor de mim and he said, "Get in the e van. ele disse, entra na van, We're going to camp." estamos indo para o acampamento. And 3 days later, E 3 dias depois, I'm sitting in this little wooden chapel, estou sentado ali naquela capela feita de madeira and a guy stood up front e um cara se levantou and he talked about Jesus, e ele falou a respeito de Jesus. and I came to faith in E Jesus. eu vim a crer em Jesus Cristo. And I remember sitting there in that moment E eu me lembro sentado ali naquele momento, and thinking, why would God save me? pensando por que Jesus me salvaria. I mean, running away in New York City Agora, tendo fugido em New York City, was the least of the terrible things I foi have a done. coisa menos terrível que eu já tinha feito. And I remember thinking, why would God ever save me? E eu fiquei ali pensando, por que Deus me salvaria? If you're a Christian here today, Se você é cristão aqui hoje, why would God have saved you? por que Deus salvou você? Why would God save at all? Por que Deus salvaria por inteiro, qualquer um? If you're not a Christian, Se você não é cristão. have you ever thought about could God save you? Alguma vez você se perguntou, poderia Deus te salvar? And maybe you've had reasons why you've thought, God would never E save somebody like talvez me. você tenha motivos que você pense, não, Deus não poderia me salvar ou não queira me salvar. And so today what we're going to talk about is why does God save? Então hoje nós vamos falar a respeito do porquê Deus salva. That if you're a Christian, why did God save you? E se você é cristão, por que Deus te salvou já? And that if you're not a Christian, Se você não é cristão, I want you to hear the good news today eu quero que você ouça a boa of notícia why God hoje, would save do you this porquê morning. Deus te salvaria nessa manhã. And so I want to give you some reasons, Então eu quero te dar algumas some razões, bad reasons, algumas má some razões, false reasons algumas falsas razões for why God do saves. porquê Deus salva. So God does not save us Então Deus não nos salva because God needs us. porque Deus precisa de nós. God isn't lonely. Deus não está solitário. God isn't sitting in heaven thinking, I'm so alone, I have to have Ele somebody não else está here with me. sentado no céu pensando, estou tão solitário, eu preciso de alguém aqui comigo.
Or God doesn't look down at the world Deus não está olhando para baixo na terra and think this place is such a mess. e pensando, esse lugar está tão I bagunçado. sure could use some help. Eu preciso de um And pouco de so let me ajuda. get some people on Então my deixa eu team conseguir mais gente para o meu that'll help time this whole thing go e vai me well. ajudar a consertar tudo isso. That's not why God saves Não é us. por isso que Deus salva. And God doesn't save us because we're born into it. Deus não nos salva porque nós nascemos em uma família cristã. We're not saved because of our family. Nós não somos salvos por causa We're da not nossa saved because of our família, culture por causa da nossa cultura or our nation. ou nação. God saves first names, not last names. Deus salva primeiros nomes, não últimos nomes, sobrenomes. God doesn't save us because of our religious activity. Deus não nos salva por causa das nossas atividades religiosas. God doesn't save us because we're baptized. Deus não nos salva porque somos God doesn't batizados. save us because we went to confirmation. Deus não nos salva porque nós fomos confirmados God na doesn't primeira save us comunhão. because we took first communion. Ele não nos salva porque fizemos um curso de primeira comunhão ou algo assim. Because if God saved us based on those things, Porque se Deus nos salvou baseado nessas coisas, which religious activities save us? qual religiosidade ou qual atividade religiosa nos How salvou? often do we have to do them? Quão constante temos que fazê-la? How correctly do you have to do them? Quão corretamente você precisa fazer essa We're atividade? never told those things. Nunca foi nos dito essas coisas. So God doesn't save us because we're fundamentally good and we just make mistakes. Deus não nos salva porque somos fundamentalmente bons e apenas fazemos alguns erros. I mean, you ever heard, like, God wouldn't be so mean to punish us just because we make a few mistakes, Talvez would você he? já tenha ouvido, Deus não é mal para nos punir somente porque cometemos alguns erros. But the thing is, we're not just mistake makers. Mas a verdade não é que nós somente cometemos erros. And we don't just need tips and tricks to be better versions of ourselves. E nós não precisamos apenas de algumas dicas ou conselhos para We're que nós sinners façamos in need of a coisas boas. Savior. Nós somos pecadores necessitados de um Salvador. God doesn't save us because we're comparatively better than anybody else. Deus não nos salva porque quando nós nos comparamos com outras pessoas, nós somos melhores que eles. Pastor Jay is obviously a better person than me. O Pastor Jay é obviamente melhor do que eu. But God doesn't save him because he's better than me. Mas Deus não salvou ele porque ele é melhor que eu. God doesn't save us because we're better than other people. Deus não nos salva porque somos melhores que outras pessoas. And God doesn't save us because we do enough good E works. Deus não nos salva porque fazemos boas obras demais. I mean, how many good works are good enough if that's the way God Quero saves dizer, us? quantas boas obras são suficientes para Deus te salvar se é assim que Ele salva? Do you have to do more good things than bad things? Você tem que fazer mais coisas boas do que coisas ruins? Is it twice as many É good duas things as vezes bad mais things? coisas boas do que coisas ruins? Is it just one more good thing than bad É things? somente uma coisa boa a mais do que as coisas ruins que você Or faz? do you have to do better things than worse Ou você tem things? que fazer coisas melhores do que coisas piores? And what about the things that are bad that I don't know about? E as coisas ruins que eu faço que eu nem sei a respeito? What happens if I keep a list of good things and bad things that I do? E se eu fizer uma lista das coisas boas e ruins que eu faço? And then I get to the end of my life E eu chego no final da minha vida and I think I've done enough good things. e eu penso que eu fiz coisas boas o But suficiente. then I stand before God and he says, well, there's a whole other list of other things you forgot. Mas aí eu me coloco na frente de So Deus sorry. e Ele me diz, mas tem esse monte de outras coisas ruins que você nem sabia que você fez. Sinto muito. So God doesn't save us also because he saves everybody. Deus também não nos salva Universalism. porque Ele salva todo mundo, o que é universalismo. Have you ever heard the saying, all religions are just different roads going up the same hill? Já ouviu falar que todas as religiões são apenas estradas paralelas que levam ao It's not mesmo true. lugar? Isso não é verdade. I mean, have you ever heard somebody say, isn't God all loving? Why doesn't God just save everybody? Já ouviu falar? Porque Deus é amoroso, com certeza Ele vai salvar todo mundo. But that's not why God saves. Não é por isso que Ele salva. God doesn't save us because he wants us to just be happy. Deus não nos salva simplesmente porque Ele quer que nós sejamos felizes. The problem with that is Jesus said he was a man of sorrows. O problema com isso é que Jesus disse que Ele mesmo era um homem de dores. And God doesn't save us because we somehow
picked God, and so God has to pick us back. E Deus não nos salva, com certeza, porque nós escolhemos Deus, então Ele vem e escolhe a gente de volta. And because I picked God, God is somehow obligated to me now. Porque eu escolhi Deus, agora Ele é obrigado a me escolher também. Now maybe you're saying, well, who cares? Agora você talvez esteja dizendo, que I importa? mean, who cares why God saves? Quem se importa com o porquê Deus Just so salva? long as God does save. Contanto que Ele me salva. But this is really, really important. Mas isso é muito, muito importante. Because it's not just a theological, philosophical question. Porque não é apenas uma pergunta filosófica e teológica. It directly impacts how we spend eternity. Isso impactará diretamente a maneira que nós gastamos a eternidade. It directly impacts how we think about how secure our salvation is. Isso impacta diretamente com a maneira que você pensa que a sua salvação está segura. Like, if I chose God, then can I unchoose God? Se eu escolhi Deus, então poderia eu desescolher Deus? Or it directly impacts how we live our day-to-day Isso lives. impacta diretamente a maneira que nós vivemos a nossa vida diária. Think about this. Pense a respeito disso. If God saves Se everybody, Deus salva todo mundo, universalism, universalismo, why would we ever be kind to anybody? por que nós precisaríamos ser bondosos Why uns would com you os ever outros? follow any of God's Por commandments? que você seguiria qualquer um dos mandamentos de Cristo? In the end, who cares? No final, quem se importa? Doesn't matter what I Não do. importa o que eu faço. God's going to make it all right in the end for Deus me. vai fazer tudo certo no final para mim. Ends in chaos. Vai acabar em caos. It directly impacts how you and I relate to God right Isso now. impacta diretamente como eu e você interagimos com Deus agora. If we believe that we're basically good Se nós crermos que nós somos basicamente, fundamentalmente bons, and that we basically just make some mistakes, e nós simplesmente cometemos alguns erros, and I don't really sin, I just make some mistakes, eu não peco, na verdade, eu somente cometo erros. then why would I ever confess to God? Então por que eu teria que confessá-los a Deus? Why would I ever repent? Por que eu teria que me arrepender? I didn't do anything Eu wrong. não fiz nada de I errado. just made a mistake. Apenas cometi alguns erros. It affects how we relate to God. Isso afeta a maneira que nós lidamos ou interagimos And com if we're Deus. just mistake makers, Agora, se nós somos apenas cometedores de erros, Jesus' death a morte de Jesus, seems like an awfully big thing to do, que parece algo muito grande a ser to feito, just show us that He loves simplesmente us. para mostrar que Ele nos ama. Jesus' death actually did something A for morte us. de Cristo realmente fez algo para nós. It saves us. Nos salvou. This directly affects how we treat one another. Isso afeta diretamente a maneira que nós lidamos uns com os outros. Like if God treats you the way you treat other people, so if you have to do good works, Se Deus te trata da maneira que você trata os outros, bom, se você precisa fazer boas obras, then you're going to spend your life trying to please people, então você vai ter que passar o resto da sua vida tentando agradar as to pessoas, get God to notice that you've been so nice para to them. fazer com que Deus note que você é uma pessoa boa e está agradando Ele. And that is so exhausting E to live isso that é way. exaustivo, exaustante. Or if it's doing more good than bad to get into heaven is the requirement, Ou se o requerimento é fazer mais coisas boas do que ruins para entrar no céu, then you'll live in complete fear all of your life. então você vai viver o resto da sua vida em completo medo. You won't live in any peace. Você não vai viver em paz. Or maybe you'd object and just say, well, the Bible says we can't know the mind of God. Ou So talvez você rejeite esse argumento e você diz, a Bíblia diz que nós não podemos conhecer a mente de Deus. Então, that's true, except isso é verdade, a não ser God has told us why He saves. que Deus tenha nos dito o porquê Ele salva. And it's really good E news. é uma ótima notícia. And so if you have a Bible, turn to Ephesians chapter 1. Se você tem sua Bíblia com você, abra no capítulo 1 de Efésios. And you'll see in this passage we're going to read today E você vai ver nessa passagem que nós vamos ler 4 hoje, reasons why God saves. 4 motivos do porquê Deus nos And salva. you'll see a little phrase that says according to. E você vai ver uma pequena frase que diz de acordo com. It's reasons why. São motivos do porquê.
And after each one of those is a reason why God E saves. depois de cada uma dessas frases, nós vamos ver o motivo do porquê Deus salva. And so in Ephesians chapter 1, Em verse 1, Efésios capítulo 1, versículo 1, Paul says this: Paulo diz isso. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, to the saints who are in Ephesus and the faithful in Christ Jesus. aos fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. So Ephesus is a church that Paul started. Éfeso é uma igreja que Paulo começou. He raises up young Timothy. Ele ergue o jovem Timóteo. Timothy becomes the pastor of this church. Timóteo se torna o pastor dessa igreja. And John, the apostle, João, o apóstolo, like the one that was with Jesus, aquele que estava com Jesus, the one whom Jesus loved, aquele a quem Jesus amava, the one that wrote the Gospel of John, aquele que escreveu First, o Evangelho Second, de Third João, John, and primeiro, segundo, Revelation. terceiro João e também Apocalipse. he's one of the elders in that church. Ele é um dos anciãos nessa igreja. Think about that church. Pense a respeito dessa igreja. So Paul is writing to this church. Paulo está escrevendo para essa igreja. And in verse 2, he says, "Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ." No versículo 2 ele diz: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. This is just the standard way Paul starts most of his letters. É a maneira normal que Paulo começa a maioria das suas But cartas. don't miss something that is extraordinary that Mas he's não about to say. perca algo aqui extraordinário que ele está a ponto de dizer. Verse 3, Versículo 3. "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places." que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. In love, he predestined us for adoption to himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of his will, to the praise of his glorious grace, with which he has blessed us in the beloved. Em amor nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor de da glória de sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. In him we have redemption through the blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace, which he lavished upon us in all wisdom and insight. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza de sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência. Making known to us the mystery of his will, according to the purpose which he set forth in Christ as a plan for the fullness of time. E fez-nos conhecer o mistério de sua vontade, segundo a sua boa determinação, que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra. To unite all things in Christ, things in heaven and things on earth in him. In him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will. Que fez convergir em Cristo todas as coisas que estão no céu e as que estão na terra. Nele também fomos feito herança, predestinadas conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade. Paul says every spiritual blessing in the heavenly places, Paulo diz todas as bênçãos espirituais no céu, holy and blameless, santos e irrepreensíveis, adoption as sons, adotados como filhos, redemption, redenção, forgiveness, perdão, united, união, inheritance. herança. All of that language Toda essa linguagem is language of são salvation. linguagem de salvação.
Salvation is so much bigger than just going to heaven. Salvação é muito maior do que simplesmente irmos para o céu. Salvation is the spiritual blessing. Salvação é a bênção espiritual. Salvation is being forgiven. Salvação é ser perdoado. Salvation is being credited with Jesus' righteousness. Salvação é ser creditado com a justiça de Cristo. Salvation is being declared and eventually made holy. Salvação é ser declarado e eventualmente ser feito santo e It's being irrepreensível. redeemed, being bought out of bondage. É ser redimido e comprado da escravidão, do It's pecado. being adopted into God's family. É ser adotado à família de Cristo. That you're not an enemy anymore, you're a child of the King. Você não é mais inimigo, agora você é filho do rei. And that you have an inheritance. E você tem uma herança. That as a child of the King, all God has is yours. E como filho do rei, tudo que Deus tem agora também é seu. So if all of that is salvation, Então, se tudo isso é salvação, I'll ask it again. eu pergunto novamente: Why would God save us? por que Deus nos salvaria? Number one, Número 1, God saves. Deus salva, Look at verse 5. versículo 5, According to the purpose of his will, to the praise of his glorious grace. segundo a boa determinação de sua vontade para sermos filhos adotivos, para o louvor da glória de sua graça. God saves. Deus salva. God saved you. Deus te salvou. God would save you Deus te salvaria. because it is what brings God glory. Porque isso traz glória a Look at Deus. this. It's Olha isso. according to his praise É de acordo com a sua that glória, God saves louvor. because he's praised Porque in saving Ele é us. louvado e glorificado em nos salvar. In Luke chapter 15, Em Lucas capítulo 15, Jesus tells these three stories of a lost coin, a lost sheep, and a lost son. Jesus conta essas três histórias de uma moeda perdida, de um filho perdido e de uma ovelha And in perdida. Luke 15:10, E em Lucas 15, versículo 10, he says, "There is joy before the angels of God ele diz que há alegria entre os anjos diante de Deus over one sinner who repents." quando um pecador se arrepende. The angels rejoice, the angels praise God Os anjos se alegram, os anjos adoram a Deus, because God would find his lost porque children. Deus encontrou as suas ovelhas perdidas. We are saved because it praises God. Nós somos salvos porque isso louva a Deus. It's what glorifies God the most. É isso que glorifica a Deus, o que mais glorifica a Deus. Think about this. Pense sobre isso. Which one of these brings God more O glory? qual destes traz mais glória a Deus? If I showed up to heaven Se eu aparecesse Doesn't lá really no happen céu, this way. isso não acontece dessa maneira. and I said, God, E eu dissesse Deus, and God says, why should I let you in? ele dissesse, não, And I said, por que eu deixaria você and entrar? I said, I did everything I have to do to get in, E eu dissesse para ele, eu fiz tudo o que eu precisava fazer para que eu pudesse entrar. which isn't true, O que não é verdade. but that's beside the point right now. Vamos deixar isso de lado por enquanto. Does that bring God glory that I did everything? Isso traria glória a Deus que eu tenha feito tudo? Or does it bring God glory Ou traz glória a Deus that I would show up de que eu aparecesse lá and God would say, why should I let you e in? ele me perguntasse por que eu deveria deixar And I você said, entrar? you did everything in E Jesus eu Christ for dissesse me. para ele, você fez tudo o que precisava ser feito em Cristo Jesus para que eu me apresentasse That aqui. brings God glory. Isso glorifica a Deus. That brings God praise. Isso louva a Deus. That, yeah, yes. Isso, é isso mesmo. And it means that you are not saved because of anything you did. Isso significa que você não é salvo por qualquer coisa que você tenha feito. And it's because of what God did. É por causa daquilo que Deus And it's fez. because of the highest reason God could give. É por causa da maior razão que Deus possa salvar. Which means your salvation is secure because it has the best reason. O que quer dizer que a sua salvação está segura por causa da maior razão. And it means E isso significa that your salvation is for you. que a sua salvação é para você, It's just not about you. só não é a respeito de você. You're not the center of everything. Você não é o centro de tudo. God is the center of Deus é o everything. centro de tudo. And do you know how freeing that is E to você not be sabe the o quão center of everything? libertador isso é de que a gente não seja o centro de tudo?
The second reason God saves. A segunda razão pelo qual o Senhor salva. Look at verse 7. Olha o versículo 7. God saves Deus salva according to the riches of his grace, segundo a riqueza de sua graça, which he lavished upon us. que Ele derrama sobre nós. He didn't just drip a little bit Ele out não to us. gotejou sobre nós somente. He lavished Ele it on us derramou sobre nós. in all wisdom. Em toda sabedoria. I mean, he knew exactly what he was doing. Querendo when he dizer saved que you. Ele sabia exatamente o que Ele estava In fazendo quando nos insight. salvou. Em prudência. And making known to us the mystery of his E will. fazendo conhecido a nós o mistério de sua vontade. And so God saves us. Deus nos salva. God saves it all. Deus salva todos. If you're saved, God saved you. Se você é salvo, Deus te salvou. If you're thinking, why would God ever save Se me? você pensar, por que Deus me salvaria? It's because of God's grace. É por causa da graça de Deus. You are saved by grace. Você é salvo pela graça. Now come back tonight. Agora volte hoje à noite. We're going to do a whole message on what grace is. Nós vamos fazer uma mensagem inteira sobre o que é a graça. But I'll give you the notes right now, Mas eu okay? vou te dar um pouco das anotações agora mesmo. Grace is the gift of God. Graça é o dom, o presente de Deus. It's undeserved. É imerecido. It's unearned. Você não merece ele. And it's ill-deserved. E Meaning é you and I did something to contrário not deserve para this. de merecimento. Quer dizer, nós fizemos coisas para não merecê-la. God through grace goes first. Deus com a graça e sua graça vem primeiro. God through grace seeks us. Deus por meio de sua graça nos busca. God through grace finds us. Deus por meio de sua graça nos God encontra. through grace saves Deus us. por meio de sua graça nos salva. God by grace empowers us Deus por meio de sua graça nos to empodera love and trust para Jesus. amar Jesus e confiar nele. God by grace shapes us to look more and more like Deus por meio de Jesus. sua graça nos molda para sermos parecidos mais com Jesus. God by grace sustains us in Deus our por meio de life. sua graça nos sustenta em sua vida. And God has always been a God of grace. E Deus sempre foi um Deus de graça. God never changes. Deus nunca muda. He has always been a God of Ele grace. sempre foi um Deus de He graça. currently, right now, is a God of Ele grace. agora mesmo é um And Deus He de will graça. forever be a God of E Ele para grace. sempre será um Deus de graça. Now listen, Agora ouçam, before grace is a what, antes que a graça seja o que, grace is a who. graça é um quem. Grace isn't a feeling. Graça não é um sentimento. Grace has a name. Graça tem um nome. And that name is Jesus. E esse nome é Jesus. That when we say that we are saved by grace, Quando nós dissemos que somos salvos pela graça, you're not saved by something you don't know. você não é salvo por alguma coisa que você não You're conhece. saved by Jesus. Você é salvo por Jesus. That when God saved you by E grace, quando Jesus te salvou pela sua graça, He sent His Son Jesus Ele enviou o seu filho Jesus to come to you para vir até você, because you couldn't get to Him. porque você não conseguia chegar He até sent Ele. His Son Ele enviou o Jesus seu filho Jesus to live a perfect life para for viver you. uma vida perfeita Because por you você, couldn't live a porque perfect life você for não him. podia viver uma vida That's perfeita. grace. Isso é graça. Jesus died on the cross. Jesus morreu na cruz. The death you and I deserve for A our morte sin. que você e eu merecíamos por nossos That's pecados. grace. Isso é graça. Jesus was resurrected from the dead. Jesus ressuscitou dos mortos. That's grace. Isso é graça. He overcame the last enemy, Ele death. venceu o último inimigo, a morte. That's grace. Isso é graça. And so grace has a name, Então graça tem um nome and it's Jesus. e é Jesus. And the way that you are saved by grace E a maneira com que você é salvo pela graça is to simply receive the gift. é simplesmente recebendo essa dádiva. You don't earn a gift. Você não merece uma dádiva, um presente. Think on Christmas morning. Pense na manhã de Natal. You have all the gifts under the tree. Você tem todos aqueles presentes Your embaixo da kids árvore. come running down. Suas crianças vêm They see correndo. all the gifts. Eles veem todos os presentes. And then you go, that one will be $25. E aí você Please. diz para esse daqui vai custar $25, me dá aí.
You'd never do that. Você nunca faria algo assim. That's not a gift. Isso não é um presente. You are saved by grace. Você foi salvo pela graça. And so you receive it. Então você somente recebe. Number 3. Número 3. You're going to have to listen faster. Você vai ter que ouvir mais rápido. God saves. Deus salva. Look at verse 9. Versículo 9. God saves according to his purpose, Deus salva segundo a sua boa determinação, which he set forth in Christ que ele propôs em si as a plan for the fullness of time. para a dispensação da plenitude dos tempos. God saves. Deus salva. You are saved. Você é salvo. You could be saved Você pode ser salvo because of God's perfect, por causa do perfeito eternal, e eterno, sovereign plan soberano plano de to Deus send Jesus into de this enviar world Jesus a este at mundo just the right moment. no momento correto. That his saving is according to his macro plan, his big plan for all of time. De que sua salvação aconteceu de acordo com o seu plano macro todo o tempo. Galatians 4:4. Gálatas 4:4. But when the fullness of time had come, Quando a plenitude dos tempos chegou, God sent forth his Deus son. enviou o seu filho. 2 Timothy 1:9 2 Timóteo 1:9 says that he gave us in Christ Jesus diz que ele nos deu em Cristo Jesus before the ages began. antes das eras começarem. Jesus was not God's plan B. Jesus não era o plano B de Deus. Jesus was not God's backup plan. Jesus não era o segundo plano. It wasn't Deus, like he backup. created Adam and Eve Não é como se ele tivesse criado Adão e Eva. and then he thought, "Oh, this is just going to be so E good. aí ele pensou, nossa, tudo isso vai ser lindo. They're going to act perfect Eles vão forever." agir perfeitamente para sempre. And then all of a sudden they eat some fruit. E de repente eles comeram um fruto lá. God's like, "What just Deus, happened? como assim? O que aconteceu? I never could have seen Eu this coming." nunca podia prever isso. And being all knowing, how E- could anybody have ever seen them eating E, the fruit? e sendo onisciente, como What eu am não I pude gonna ver que do? alguém poderia ter comido desse fruto? I better come up with another plan. Nossa, vou precisar criar um What- novo what plano would agora. work? O que eu vou fazer? Jesus, would you like to go? Jesus, será que você gostaria de ir? Jesus back there going, Jesus estava ali, não. He's like, "Come on, Vamos lá, go." vai. God doesn't have backup plans. Deus não tem planos de backup. Jesus has always been God's plan. Jesus sempre foi o plano principal de Deus. Does anybody have like extra toothpaste in their house just in case? Alguém aqui tem pasta run de out? dente extra em casa? Só Come em on, casa. raise your hand if you Levante keep sua mão se backups você of tem, supplies se in você your tem house. suprimentos extra em casa. Raise them high. Levanta a mão alto. I'm married to Levanta. this person. Eu sou casado com essa pessoa. Sempre tem coisa extra. God doesn't do backup plans. Deus não faz planos de backup. Jesus was always his plan. Jesus sempre foi o seu plano. God knew exactly what he was doing Deus sabia exatamente o que ele estava fazendo from all eternity. desde a eternidade. Number 4, Número 4. God saves. Deus salva. Look at verse 11. Versículo 11. God saves according to the purpose of him Deus salva de acordo com o seu propósito. who works all things according to the counsel of Propósito his will. daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio de sua vontade. Was it an accident or coincidence Foi um acidente ou uma coincidência that the events on that trip to New York de happened? que os eventos daquela viagem de Nova York aconteceram? Was it an accident that I ran away? Foi um acidente de que eu fugi daquela viagem? Was it an accident that in a city of millions of people I just happened to walk by my leader? Foi um acidente que no meio daquela cidade de milhões de pessoas eu tenha acidentalmente encontrado o meu líder? Was it an accident that Kevin didn't send me home on the next bus to Foi um Florida? acidente que o Kevin não tenha me mandado de volta para casa no próximo ônibus por aquilo que eu fiz? Was it an accident that I sat in that little chapel Foi um acidente que eu sentei ali naquela capela feita de madeira, 3 or 4 days later, 3 ou 4 dias depois, have completely run away, tendo fugido completamente and then hearing the story of a God who goes and finds the son that runs away? e estando ali ouvindo aquela história de um Deus que vai buscar o seu filho que Was foge? that all an accident? Tudo isso foi um acidente?
No. Não. God not only had a big plan to send Jesus, Deus não somente tinha um plano macro de enviar Jesus, but God is working through every single thing in your life mas Ele também está trabalhando em cada mínimo detalhe da sua to vida bring you to Jesus. para trazer você a Jesus. There's not a thing that is happening in your life Não tem uma mínima coisa que acontece na sua that God vida is not deeply involved in, que Deus não esteja profundamente that envolvido, He would use to draw you to Himself. que Ele não esteja usando para atraí-lo a Ele. There is no accident when you get saved. Não há nem qualquer acidente quando você é salvo. A few years ago, Alguns anos atrás, we were doing baptisms in a tank just nós like this one. estávamos fazendo batismo em um tanque exatamente como esse. And the man that I was baptizing crawled into the tank. E o homem que eu estava batizando afundou no tanque. And when he got into the tank, he hung his leg over the side of the tank. E quando ele afundou no tanque, ele colocou as duas pernas dos lados para And when he fora do hung his tanque. leg over the side of the tank, E quando ele colocou as pernas para fora, I saw this ankle monitor on eu his vi leg. aquele monitor de tornozeleira eletrônica. Do you na know why perna you dele. wear an ankle Você monitor? sabe por que você usa uma tornozeleira eletrônica? Because the judge said you have to wear an ankle Porque monitor. o juiz disse que você precisa usar uma tornozeleira He had eletrônica. been in prison. Ele estava na prisão. And while he was in prison, E enquanto ele estava preso, somebody shared the gospel with him. alguém compartilhou o evangelho com And he ele. came to faith in Jesus. E ele veio a crer em Jesus Cristo. Was that an accident? Isso foi um acidente? Was that a coincidence? Isso foi uma coincidência? Or was God deeply involved Ou in Deus his estava life, profundamente envolvido em sua loving him vida, so much amando ele de tal that maneira he wouldn't even let a prison de sentence que ele não permitisse nem mesmo um pecado que o levou à prisão keep him from Jesus? impedir que ele encontre Jesus? About 15 years ago, Mais ou menos 14 anos atrás, my grandmother, who was almost 90 years old, minha avó, que tinha mais ou menos 90 was anos in de the idade, hospital and she was estava no dying. hospital, estava morrendo. And the rest of the family, we have a huge family. E o restante da família, eu tenho uma enorme família. The whole family had been gathered around her bed in the Toda a hospital. família estava ao redor de sua cama no hospital. And the doctors had said she's going to die. E os médicos haviam dito que ela iria morrer. And my grandmother did not believe in Jesus. A minha avó não cria em Jesus. And the doctors said to the family, hey, we need to go into this other room and talk about how your mom, your grandmother is going to die. E os médicos nos disseram, nós precisamos ir para essa outra sala e conversar a respeito de como a sua mãe ou sua avó vai morrer. And so I said, you all go, I'm going to stay here. E eu disse para eles, vocês todos podem ir, eu vou ficar aqui com ela. And we called her Grandma Kitchen Nós chamávamos a avó de Kitchen, because she was always in the kitchen. porque ela sempre estava na cozinha. So I looked at my grandmother, I said, Kitch. E eu olhei para minha avó e eu disse, Kit, Everybody had left the room. todo mundo havia saído da sala. She could barely speak. Ela mal podia falar. And I said, you're about to die. E eu disse para ela, você está a ponto de morrer. And at that moment, I explained who Jesus was E to her. naquele momento eu expliquei para ela quem Jesus era. And I said, are you ready to receive Jesus as your E eu Savior? disse para ela, você está pronta para receber Jesus Cristo como seu Salvador? And she looked at me and squeezed my hand Ela olhou para mim e apertou a minha mão and said, yes. e disse sim. And then she closed her eyes. E ela fechou seus olhos. And do you know what the next thing she saw was? Sabe qual foi a próxima coisa que ela viu? The face of Jesus. A face de Jesus Cristo. Was it an accident? Foi um acidente? Was it a coincidence Foi uma coincidência that God had orchestrated her 80-something years of life? de que Deus tenha orquestrado sua vida de 80 e tantos anos That she literally would come to faith in her dying para breath? que ela chegasse à fé exatamente naquele momento que ela estava deitada na cama? No, God knew exactly what he was Não, doing. Deus sabia exatamente o que ele estava fazendo. And so what does it take to be saved? Então, o que é preciso para sermos salvos? It takes God having the greatest reason to save you. É preciso Deus ter a maior razão para nos Praise of salvar. his glory. O louvor de sua glória.
It takes God's grace, His free gift of favor to É you. necessário a graça de Deus, o seu presente gratuito para nós. It takes His eternal plan to send His Son É to save you. preciso o seu plano eterno para enviar seu Filho Jesus para nos And it salvar. takes His specific plan of working every moment of your E é life. necessário o seu plano micro, específico, trabalhando em cada detalhe da na nossa vida individual. And so I have an invitation for you today. Então eu tenho um convite para você. It's actually two invitations for Na you. verdade, são dois convites. One is if you have never received Jesus as your Savior, Um é se você nunca recebeu Jesus como seu I Salvador. would invite you to receive the grace of Eu quero God te convidar a receber essa graça and de to Deus. receive Jesus right now, E você receba Jesus agora mesmo. because His grace and His work in Jesus is sufficient Porque sua to save graça e sua obra em Jesus Cristo é suficiente para te salvar. And in just a minute, we're going to pray. Em alguns minutos nós vamos orar. And I'm going to ask you to raise your hand if you receive Jesus for the first time as your Savior E eu today. vou pedir que você levante a sua mão se você tiver recebido Jesus pela primeira vez. And then the second invitation is E o this. segundo convite que eu quero fazer é esse. If God has saved you, Se Deus já te salvou, then I want you to respond to the praise of His glorious então eu grace. quero que você responda ao louvor de sua glória. I want you to sing like saved Eu people. quero que você cante como I want us alguém to que é salvo. worship Eu like quero que a God has gente just done the adore greatest thing He's ever done in como our se lives. essa fosse o Amen? maior louvor que Ele possa receber de nossa vida. Amen. Would you stand up right now? Vamos ficar de pé, Let's pray together. vamos orar juntos. Would you bow your heads? Abaixe sua cabeça. And if for the first time you'd like to receive Jesus as your Lord and Savior, receive His grace, would you raise your hand Se pela right now? primeira vez você gostaria de receber Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, agora mesmo eu quero te pedir, levante a sua mão. Web, would you pray for us, please? Web poderia orar por nós.